A paz do Senhor, meu amado, querido irmão em Cristo Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oséias e estamos dando mais uma vez início à Escola de Profeta, trazendo aqui a mais um estudo e mais uma aula para ir enriquecer a nossa vida na presença do Senhor. Fica conosco até o final, porque eu creio que Deus quer tratar em nosso coração algo poderoso para nos edificar em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, mais uma aula para darmos continuidade a esta sequência de estudo na Cristologia. Aula passada nós falamos sobre a teofania, amém? Foi em duas partes aí, gravado e filmado, para você ter um entendimento e um conhecimento completo sobre o assunto. Duas coisas que eu quero falar aqui rapidinho nesse início de vídeo, que eu acabo esquecendo e o tempo que é curto não dá tempo de nós acabar falando tudo. Você pode comentar aí no chat, aí nos comentários, tá? Aí do próprio YouTube sobre as suas dúvidas que você tem e colocar perguntas que estaremos respondendo todas essas dúvidas e perguntas que você tem. Uma outra dica boa para você é que no link da descrição tem todo o esboço que eu uso, que eu faço e uso, está disponível para você abaixar aí no link da descrição, tá bom? Então, vai nos acompanhando em nossas plataformas. Se você não é inscrito, se inscreve, ajuda nós com um joinha. E se for possível, irmãos, para ajudar nós a propagar esta palavra, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos para que mais vidas possam ser alcançadas, e possa chegar a esse conhecimento e entendimento que Deus está nos dando aqui, para a honra e glória dele, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos aprender o quê? Hoje vamos aprender o Messias no Antigo Testamento. Algumas profecias do Messias no Antigo Testamento. Eu escolho a palavra Messias porque vamos mencionar ele no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele foi originado, escrito no hebraico, e essa palavra Messias, ela vem da linguagem do idioma hebraico, tá? Não uso Cristo, porque Cristo você vai ver mais no Novo Testamento, na linguagem grega, tá? Então eu quero aqui pegar um bonde, pegar uma âncora da aula passada, que usamos muito ali o Antigo Testamento para falarmos da manifestação, do nosso Senhor Jesus Cristo, uma pré-encarnação dele como uma teofania, ou como anjo, ou como homem, ali se manifestando visivelmente aquelas pessoas, fazendo uma pré-encarnação, e usamos muito o Antigo Testamento. Então eu quero aproveitar, pegando aí uma âncora ainda ao qual estamos mencionando o Antigo Testamento, quero trazer aqui algumas profecias do Antigo Testamento. Primeiro eu quero ler com vocês Lucas capítulo 24, verso 25, 26 e 27, diz assim: então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Isso aqui já é um estudo. Sofrer e glória. Cristo, ele era profetizado para ele se humilhar, sofrer, mas ser glorificado depois da sua ressurreição. O verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que
constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, verdade é que nós temos hoje disponível para nós a revelação inteira completa, tá? A manifestação dele e a revelação completa, tanto a manifestação dele ali nos evangelhos, como também as testemunhas oculares, que é os seus discípulos que se tornaram apóstolos, escrevendo suas cartas e suas epístolas e dando toda a sua visão daqueles fatos e acontecimento e revelação do próprio Espírito Santo na vida deles. Porém, irmãos, o que esse texto ele está mencionando, que o nosso Senhor Jesus Cristo está caminhando ali com esses dois homens a caminho de Emaús, né? Então ele chama a atenção a deles e dizendo: insensatos, e como vocês demoram para crer. Não podemos ser tardio em crer, irmãos, tá? Porque há uma diferença para nós e para eles, porque eles só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento. Hoje temos a manifestação, temos provas, né, das Escrituras, né, das profecias cumpridas no Senhor Jesus Cristo e em toda a humanidade e na igreja, né? Porém, eles não tinham toda a revelação completa, tá? Então, veja bem que para abrir o entendimento deles, o Senhor Jesus usou as Escrituras, mas a Escritura que era disponível para eles, verso 27, e começando por Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá, que Moisés escreveu, e todos os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, como os livros históricos, os judeus eles consideram como profetas. Então, como todos os profetas, todos aqueles textos do Antigo Testamento, e explicou, né, o que contava a respeito dele. Então, ou seja, ele foi mostrando toda a profecia do Antigo Testamento e mostrando para ele, está dizendo isso do Cristo, está dizendo isso do Messias, que era necessário ele sofrer, era necessário ele padecer, mas era necessário ele ressuscitar e ser glorificado. Tá? Então, com isso, tá, nós vamos trazer também, como o próprio Senhor Jesus fez ali, vamos trazer, né, eu selecionei algumas profecias, tá, do Messias no Antigo Testamento aí. E o texto diz, o verso 27 ainda, diz que o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então ele abriu a Escritura, mostrou todas as profecias ali que eram necessárias. Ou seja, irmãos, nós temos disponível aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada completa para nós poder estudar, né? E o nosso Senhor Jesus falou para aqueles homens que só tinham o Antigo Testamento, como estão demorando para crer, estão sendo insensatos para crer. Se ele falou isso para aqueles homens que não tinham disponível, só tinha disponível o Antigo Testamento, pensa para nós que está disponível a Bíblia, toda a revelação, todo o cumprimento das profecias do Messias, e nós estamos sendo tardios em procurar, em aprender sobre as Escrituras, sobre as profecias que mencionam sobre ele nas Escrituras. Tá? Então, há uma cobrança, tá, em cima da igreja, que a igreja ela precisa, tá, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, né, irmãos, que nós vemos conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também Romanos 16, verso 25, tá? Hoje temos a revelação completa, ao qual Romanos vai estar mencionando aí, 16 e 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme, presta atenção, a revelação do mistério. Paulo sempre ele menciona isso, revelação do mistério, porque ele fala que esse mistério estava oculto, e esse mistério oculto era o próprio Senhor Jesus Cristo,
oculto no Antigo Testamento, mas se manifestou no Novo Testamento. Tá? Vamos lá, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ou seja, para aqueles que tinham só o Antigo Testamento, para eles antigamente ali, era algo misterioso, tá? Porque não era algo bem claro aos olhos deles, tá? Então, toda a revelação de Cristo, né, no Antigo Testamento, do Messias, sempre era um mistério, algo misterioso, não era muito claro. Mas o Novo Testamento vem trazer tudo isso à tona, a clareza, toda a revelação ali, tudo aquilo que estava obscuro no Antigo Testamento. Então, nós temos isso em nossas mãos completo, tá? Aí há toda a revelação de Deus. O mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, desde lá antigamente, como nós aprendemos, que antes da fundação do mundo, ele estava lá, ele estava com o Pai, ele é a palavra, ele é a ordem, ele é o haja, e assim diante. 26. E que agora tornou-se manifesto, ou seja, o que estava em silêncio e escondido e em mistério, misterioso, agora se manifestou, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio da onde? Por meio das Escrituras proféticas. Segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Então, irmãos, é por meio das Escrituras proféticas que deu a conhecer toda a manifestação e revelação dessas profecias que estava em mistério e guardada em silêncio e oculto em Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então está disponível não só na Bíblia, mas está disponível em vídeo aula para você poder aprender e entender, né, toda essa revelação de Deus das Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse estudo que estamos dando aqui sobre a Cristologia. Pois bem, qual é o intuito, então, desse estudo? O intuito desse estudo, irmão, nós vamos trazer aqui profecias do Messias no Antigo Testamento, mapeando essas profecias, tá? Por exemplo, se coloca no lugar daquelas pessoas que não tinha toda a manifestação completa, né? Não tinha toda a escritura completa, né? Que era algo, como foi falado aqui em Romanos, algo misterioso, algo que estava ali escondido, né? Toda essa revelação em silêncio, mas se tornou manifesto. Agora pensa eles, né? Como eles iam entender essa profecia, essa palavra que foi revelada a eles, né, apenas com o Antigo Testamento. Ou seja, tem um estudo, né, eu selecionei algumas passagens mapeando, tá, todas essas profecias. Por exemplo, o próprio Deus falou, né, da semente da mulher vai nascer o Messias. Lá em Gênesis 3,15, que já vamos ler já. Mas quantas mulheres existiam no planeta Terra? Então as pessoas podiam ficar perdidas. Nossa, mas tem tantas mulheres? De que mulher vai nascer esse Salvador, né? Esse homem? Aí depois ele escolhe uma nação. Vai nascer dessa nação aqui. Por quê? Porque já havia tantas nações, havia tantos, né, povos. De que povo que vai nascer? Então o pessoal não tinha um mapa dessa profecia, algo direcionado, né, como se fosse um filtro. Hoje você vai pesquisar as coisas na internet, você filtra as coisas. Por exemplo, você vai pesquisar um carro. Eu quero um carro utilitário para serviço. Aí você coloca lá, carro utilitário. Aí os carros de passeio não vai aparecer, só vai aparecer carro de serviço para você poder trabalhar. Né? Por exemplo, você quer uma casa, e uma casa que vai te servir bem, é uma casa de 3 cômodos. Uma casa com 2 cômodos, 3 quartos. Né? Uma casa com 2 quartos, 1 quarto não serve para você. Então você vai colocar lá, filtrar, uma casa com 3 quartos, com 2 vagas na garagem que você precisa, né? Então vai aparecer só aquele filtro ali para você, porque todos os outros anúncios que não servem para você não vai aparecer. Então
é um mapa que nós vamos passar aqui para vocês, para direcionar, tá, nas profecias, como que Jesus viria, e qual lugar que ele viria, qual cidade ele viria, da onde, qual família, qual descendência, né? Então as pessoas não tinham essa revelação completa. Hoje nós temos essa revelação completa e vamos passar aqui para vocês. Bem, deixa eu correr, como eu falei, o tempo é curto, tá? Vamos falar da primeira profecia anunciada pelo próprio Deus, Gênesis 3,15, marca aí, primeira profecia anunciada. Temos tipos de Cristo em toda a Escritura, como o haja luz é um tipo de Cristo, ele é a luz verdadeira, né, que veio ao mundo, tá? Mas uma profecia anunciada, estabelecida, tá? É Gênesis 3,15. E Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica. Marca aí em nome do Senhor Jesus, principalmente os obreiros aqui da casa. Estou dando uma dica aí já, estou quicando a bola já para você chutar para o gol. Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Em outra versão, né, mais comum aí, que nós sempre estamos acostumados, né, Almeida, revista corrigida, ele vai falar ali, não em descendência, mas em semente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. Né? Ou seja, uma profecia que Deus estava dizendo, né, ali no Jardim do Éden, a mulher, que da mulher viria uma semente ou uma descendência que pisaria na cabeça da serpente. Tá? Então essa é a primeira profecia messiânica, como eu falei. Viria de uma mulher. Então até o próprio inimigo ele ficava confuso, porque por isso que ele atacava todos os primogênitos, né, daquelas mulheres que nasciam, porque ele tinha medo de ser aquela semente, de ser aquela descendência, de ser aquele primogênito ali, seu salvador. Como ele usou Caim para matar Abel, e assim toda a história. Então ele sempre foi tentando descobrir quem era esse, e até o próprio inimigo não tinha muito vestígios, tá? As profecias que Deus ele foi dando é como se fosse um spoiler a eles, tá? Foi dando spoilers, pequenos pedaços do que seria a manifestação completa. As profecias de Cristo ali no Antigo Testamento que Deus foi dando a eles, é como se fosse montando um quebra-cabeça. De cada geração em geração, Deus foi colocando uma peça, tá, desse quebra-cabeça. Tá? Então eles não tinham esse quebra-cabeça formado. Cada geração, Deus dava uma profecia indicando a eles como seria esse Messias, de onde ele viria, como viria. Né? Hoje nós temos esse quebra-cabeça montado, visível. Você pode, né, ver nas Escrituras e entender. É isso que vamos passar aqui nesse estudo, tá? É como se fosse um quadro. O pintor começa, né, pintar ali, fazer os riscos, pintar com a tinta ali, e você não entende o que está querendo fazer. O pintor já tem em mente do que ele vai pintar, né? Aí ele tira da mente dele e põe ali naquele quadro. Aí quando ele termina, você fala, uau, que pintura, né, que arte, né? E hoje temos esse quadro inteiro pintado completo já. Porém, conforme as gerações foram indo, eles não entendiam que risco era aquele, que pintura era aquela, até ser formada. Então nós temos isso formado aqui para nós. Então, a profecia foi para uma mulher, mas existiam muitas mulheres ali naquela época. Tá? Também, como uma mulher, né, de um homem para uma nação entre todas as nações, descendente de uma nação. Porque, como havia muitas mulheres, havia muitas nações, muitos povos. Então, Deus tinha escolher um povo para falar, ó, é desse povo que vai nascer a semente da mulher. Então, Deus escolheu um homem para vir uma nação, da nação vinha esse descendente desta mulher. Temos Gênesis 3, verso 15, diz assim, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 17, 8, darei a você e a sua descendência, a terra onde agora você
é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Gálatas vai explicar muito bem essa parte sobre a sua descendência. Olha só que Gálatas vai dar uma explicação sobre esse texto de Gênesis que acabamos de ler. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Vou repetir. E ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. Aos descendentes, ou seja, aqui ele não diz que está no plural, como Paulo está mencionando. Ele não disse isso no plural. Ou seja, ele disse no singular. Seu descendente. Ou seja, aí Paulo continua explicando, como falando de muitos, porém como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, Paulo estava explicando, quando ele está falando da sua descendência, o seu descendente, ele não está falando de uma multidão, de uma nação, que Deus estava dando aquela terra, né? Que Deus estava dando para sempre aquela terra que ele estava pisando, mas não aos seus descendentes, mas sim ao seu descendente, a uma pessoa. No singular, Paulo está explicando. Ou seja, Deus estava usando um homem para vir uma nação, nasceu uma nação, dessa nação para vir este prometido, o Messias. Tá? E esse descendente, Paulo mencionou, esse descendente de Abraão, não é o Isaac, o Jacó, não é Israel, não é 12 tribos. O descendente é Cristo, porque Cristo descendeu do patriarca Abraão. Tá? Gênesis 22:18 completa isso. Na sua descendência, está vendo? Na sua, não nas suas descendências. Na sua, no singular. Na sua descendência serão benditas todas as nações. Então, todas as nações não é bendita no Abraão. Todas as nações não é bendita em Isaac, nem Jacó, nem Israel, nem nas 12 tribos, nem em Davi. Todas as nações são benditas no descendente que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, quando fala da descendência de Abraão, está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, de uma nação, mas a nação é imensa, a nação é grande demais. Né? Então, como ainda fica muito difícil de saber de onde viria esse descendente, de onde viria essa promessa. Então, dessa nação, Deus lhe coloca um outro filtro. Filtro novamente. Ou seja, ele coloca mais uma peça nesse quebra-cabeça, montando esse quebra-cabeça todinho, essa imagem. Em Gênesis 49, verso 9, então ele escolhe uma tribo, porque Israel era composto em 12 tribos. Israel é composto em 12 tribos. E dessas 12 tribos ele escolhe uma, então, para que o Messias venha dessa tribo. Ou seja, ele escolheu uma mulher, mas dessa mulher ele escolheu um homem também, para que o homem viesse uma nação, e dessa nação veio 12 tribos, mapeando. E dessas 12 tribos ele escolheu uma para vir essa promessa, o Messias. Mapeando, né, como Cristo viria. Olha só, Gênesis 49:9. Judá é um leãozinho. Jacó ele está comparando o teu filho, que é nome de Judá, levou o nome depois, a tribo levou o nome de Judá, como um leão. A sua bandeira de estandarte era um leão. Tá? É daqui que veio a comparação de Judá com um leão. Judá é um leãozinho da presa, você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa. Quem o despertará? Verso 10. O centro não se afastará de Judá. O centro é o bastão do rei. Ou seja, que o rei viria dessa tribo. Nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta. Olha só, a videira mais excelente, porque o nosso Senhor Jesus disse que ele é a verdadeira videira. Então ele aqui já está mencionando que ele é a verdadeira videira, a videira excelente. Olha agora essa parte. Lavarás suas roupas no vinho. Que cor é o vinho? Vinho, né? Mas parecido com vermelho também, mas vinho.
e sua capa em sangue de uvas. Ou seja, o vinho ele é parecido a cor dele com o sangue. O vinho ele é parecido com o sangue, a sua cor. Lavará as suas roupas no vinho, ou seja, mostrando que as suas roupas estariam cheias, né, da cor do sangue, que seria o próprio sangue, que é o vinho. Sua capa em sangue de uvas. Isso é mencionado em Isaías 63, verso 1, dizendo sobre a vestimenta toda de sangues. Quem é esse que vem de Edom, de Bozrá, vestido de roupas vermelhas? Está vendo? Roupas vermelhas. Roupas vistosas. Quem vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. 2. Porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parece com as roupas de quem pisava uvas no lagar. Né? Aqui mencionando sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aí o profeta tendo a visão, tá? Como Jacó mencionou, abençoando Judá ali, que o sangue, né, as suas roupas banhada, né, lavada no vinho, né, e em sangue de uvas. E aqui o próprio profeta Isaías, vendo essa visão, perguntando quem é esse que vem manchando a plenitude da força, com suas roupas vestido com roupas vermelhas, né, manchada. Parece que ele estava pisando em um lagar de uvas, né? Isso aí é mencionando sobre o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, derramando todo o teu sangue ali no Getsemane também, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então temos aqui uma tribo, ele escolheu uma tribo, tá? E dentro dessa tribo tem várias famílias e cidades. Então ele falou, calma aí então, vou dar um outro filtro para vocês. É muita cidade para vocês procurar, porque a tribo de Judá era imensa, era a maior tribo, né, de todo o país. Dependendo da tribo que você pegava e juntava ali para comparar com ela, tinha que pegar umas 4 tribos para dar uma tribo de Judá. Judá dá tamanho de 4 tribos, mais ou menos ali das outras. Judá era imensa, era a maior tribo que tinha. Tá? Então, para encontrar, né, esse Messias que viria dessa tribo, tinha que ter uma outra dica, uma outra profecia, uma outra peça encaixada nesse quebra-cabeça. A pintura mais, né, pintando mais esse quadro, dando forma a essa imagem, a esse quadro. Então, Miqueias capítulo 5, verso 2, vai dizer, e você, Belém, ou seja, Deus escolheu uma cidade nessa tribo de Judá, que seria Belém. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Olha só como é bem claro. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Ou seja, o que viria de Judá e de Belém, ele é pré-existente, porque é desde o dia da eternidade. E não só isso, dele sairia aquele que ia reinar em Israel, o Messias, o Cristo. Tá? Então Deus escolheu uma nação, dessa nação escolheu, formou 12 tribos, dessas 12 tribos escolheu uma, que é Judá, dessas Judá ele escolheu uma cidade para nascer, né, esse escolhido, o ungido, o Messias, o Cristo. Ainda em Miqueias, capítulo 5 também, verso 8, o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, novamente fazendo a figura de leão com Judá, entre os animais das florestas como um leãozinho, entre os rebanhos das ovelhas, ao qual se passar, ataque e despesa a presa, sem que ninguém possa livrar. Amém? Então, temos aí, tá, todo esse mapeamento das profecias do Messias do Antigo Testamento, mencionando. Então veja que eles não tinham uma visão completa, como hoje temos, eles não tinham a revelação completa, era algo misterioso, muitas coisas estavam escondidas, né, a eles. Essa revelação era mistério, e Deus ele foi revelando. Então os apóstolos entenderam isso, o apóstolo Paulo principalmente entendeu que esse era um mistério antigamente para o povo, mas hoje está claro, hoje está manifesto. Então ele pregava sobre isso. Não,
desde a fundação do mundo, ele já existia. Né? João entendeu que ele era o verbo que estava ali, que ele era o ágil, que ele era a luz. Tá? Então, temos isso disponível para nós estarmos estudando. Não estudamos porque somos tardios e muitas vezes deixamos aí de estudar e acabamos sendo insensatos. Não, que isso não cumpre nós. Não seja insensato. Tá? Não tarda. Você tem aí disponível, você tem a videoaula disponível, você tem a palavra, a Bíblia, irmãos. A revelação já foi dada, é completa, em nome do Senhor Jesus. Isaías 7, verso 14. Tinha muitas mulheres naquela tribo, né? Então, ele tinha que escolher um tipo de mulher. Muita mulher com vários perfis. Mas e aí, qual mulher será então? Porque tem muitos perfis. Então, Isaías 7, 14 indica isso. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Deus está dando um sinal a eles. Deus está indicando, como se fosse uma seta. Ó, é por aqui. É nessa nação. É nessa nação? Agora é nessa tribo. É nessa tribo? Agora é nessa cidade. Belém. Tá? E será de uma mulher. Mas que mulher? Que perfil? Qual? Que estilo de mulher? Aí vai falar: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Ou seja, então, é uma mulher virgem. Então, toda mulher que não era virgem, então, já não poderia vir o Messias. Então, a atenção ficava em cima dessas mulheres virgens, que poderia vir o Messias dela, né, o escolhido, o Salvador, que veio para governar e dominar, né, todo o governo. Amém? Então, mais um filtro aí, mais uma peça encaixada nesse quebra-cabeça. Havia muitas mulheres, mas também havia muitos homens. Tá? Então, Deus, havia muita família. Né? Quando se fala de mulher e homem, é família. Então, Deus ele indica mais uma peça aí, e Deus escolhe uma família. Escolhe a tribo, escolhe a nação, a tribo, escolhe a cidade, escolhe que viria de uma mulher virgem. Agora ele coloca mais uma peça escolhendo uma família. Que família é essa? Família que viria da descendência de Davi. Segundo Samuel 7, 12. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, eu castigarei com os varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Muitos acham que essa profecia é para Salomão, descendente ali de Davi. Porém, essa profecia não é para Salomão, porque essa profecia ela está bem clara, dizendo que quando ele descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você um descendente que estabelecerá seu reino, e o seu trono não terá fim e será para sempre. Ou seja, quando Salomão ele tomou posse do trono do seu pai do reinado, Davi ainda estava vivo. Então não se completa nessa profecia. Tá? Porque a profecia é bem clara, que depois que ele dormisse, depois que ele morresse, tá? Deus não falou um tempo, mas depois da morte dele, aí depois da morte dele, Deus levantaria um descendente além dele. Deus não falou que esse descendente seria Salomão. E esse descendente está bem claro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala: esse edificará um templo ao meu nome. É por isso que a Bíblia fala: a glória dessa segunda casa será maior do que da primeira. Porque a primeira templo foi erguido por Salomão, mas a segunda, né, que Jesus Cristo veio erguer, que é o corpo dele, o nosso corpo, que somos templo do Espírito Santo, essa é a segunda, e essa é a glória. A glória desse templo é o quê? É a presença do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o descendente que levantaria esse templo.
tá? Como Salomão levantou, mas Cristo também levantou, estabelecer para sempre o seu trono e o seu reino. Ou seja, o trono e o reinado de Salomão teve fim, terminou. E depois dele, seu descendente, seu filho, dividiu o reinado. Porém, Deus não permitiu que Judá fosse também dividida por causa dessa profecia, porque ele prometeu para Davi que um descendente dele ia governar para sempre, o seu trono não teria fim. Olha o verso 14 que é bem claro. Eu serei por pai e ele me será por filho. Pronto. Isso aqui é bem claro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então é mencionado aí ao Senhor Jesus Cristo, esse descendente de Davi. Pois bem, irmãos, entendemos bem esse texto aqui, sobre a descendência de Davi, Jesus ali nas descendências dele, em Mateus 1, se não me engano, Lucas 1 ou Lucas 2, sobre os descendentes de Jesus. Ele veio dessa descendência de Abraão, descendente também de Davi. Bom? Isaías 11, verso 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Tá? Ou seja, por que está falando tronco ali? Se você estudar um pouquinho Isaías, um pouco antes ali, capítulo 6, se voltar um pouco, você vai entender que Deus estava dizendo que ia cortar, Israel precisava ser cortado como se cortava uma floresta. Tá? Ele está indicando o cativeiro de Israel. Tá? Mas teria uma esperança para eles. E essa esperança é o quê? Que do tronco, quando você corta uma árvore, você deixa o tronco dele. Né? Ou seja, Deus estava dizendo, vou cortar todos os frutos, como se fosse uma árvore, né, uma floresta, com todas as árvores cortadas, mas havia um tronco, deixava um tronco, quando você cortava essa árvore. E sobre esse tronco, que ele está indicando que é da casa de Jessé, que é o pai de Davi, sairia um rebento, ou seja, um renovinho, uma florzinha. Sabe quando você corta o toco está ali, começa a sair aquelas flores, sair aquele rebento, sair aquela plantinha pequenininha, começando a se abrir ali e dar os seus frutos. É isso que ele está indicando aqui, em Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, ou seja, a Israel seria cortada, mas havia uma esperança que da casa de Jessé sairia esse renovo, que é o Messias, o Salvador. Isaías 53, verso 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo. Ele está mencionando sobre o Senhor Jesus Cristo. Veja só, que ele está falando aqui, ó, foi subindo como um renovo. Parece que Isaías está vendo Jesus na ascensão ao céu. Né? Isaías está vendo. Jesus na ascensão ao céu. E ele menciona, foi subindo como um renovo, ou seja, como aquele rebento, né, que foi crescendo, se abrindo. E assim foi a profecia que Deus foi dando àquele povo de Israel. Né? Como um quebra-cabeça, cada geração recebendo ali um encaixe, uma peça para montar todinho essa imagem para eles. Então eles foi recebendo como um espólio, né? Foi recebendo picadinho. Hoje temos essa profecia completa em nome do Senhor Jesus. Continuando, Isaías 53, 2, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Israel seria cortado como corta um toco para nascer esse rebento e esse renovo, como eu mencionei. Jó 14, 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessará os seus rebentos. Assim foi com Israel e com o Messias, brotando ali como esse rebento, brotando como esse renovo do tronco de Israel, ou seja, da família. Né? Havia uma esperança que viria dessa família, havia uma esperança que viria, né, descendente ali de Davi, como foi mencionado ali em 2 Samuel 7, glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Verso 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Oh, passagem linda, bonita para pregar isso aqui de Jó, glória a Deus. Para findarmos então Apocalipse 5, o próprio Senhor Jesus Cristo agora manifesto ali diante da glória de Deus no céu, né?
no próprio paraíso ali, tá? João, em Apocalipse 5, verso 5, vem na revelação de Deus, e um dos anciões fala: então um dos anciões me disse, não chora, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ou seja, a profecia que foi mencionada lá em Gênesis 49, né, se não me engano, a partir do verso 7, mencionando que Judá é como um leãozinho. Por que leão? Porque leão veio para governar, veio reinar. Ou seja, de Judá viria esse governador, esse rei. Então, um dos anciões declara, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, ou seja, o descendente que viria de Judá, esse rei que veio para governar, ele está aqui. E não só de Judá, mas essa raiz de Davi, esse renovo que estava brotando do toco de Jessé, né? E a raiz de Davi está aqui, ele venceu. Tá? Nós sabemos que foi o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês na igreja. Ele mesmo declara, eu sou a raiz e a geração de Davi. Né? Então o próprio Senhor Jesus Cristo mencionando, dizendo, ó, toda a profecia que foi mencionada sobre a geração de Davi, que viria um rei, que viria um governador, eu sou esse. Tá? Eu sou esse. Glória a Deus por isso. Então, nós mapeamos aqui essas profecias mencionando, vai vir de uma mulher, mas no mundo inteiro existe muitas mulheres. Então Deus escolheu uma nação com um homem, né? E dessa nação fez 12 tribos para surgir essa nação. Então, nossa, da onde vai vir essa mulher e dessas 12 tribos? Então Deus escolheu uma tribo, Judá. Mas Judá é imensa, é grande demais, é muito enorme. Então eu vou escolher uma cidade, Belém, vai vir de Belém. Mas tem muita família em Belém, que família vai vir? Então da família de Jessé, da descendência de Davi, por isso que ele é chamado raiz de Jessé, a raiz de Davi, tá? Como o leão ali governa, ele veio governar como um verdadeiro rei para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Que fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar e te esperamos até a próxima videoaula, em nome do Senhor Jesus. Fica em paz, em nome do Senhor Jesus, te abençoe. Amém. Tchau.